Vou gravar aqui, tá, Gabi? Fala, galera. Povo chegando devagarzinho aí para mais um bate-papo hoje. A gente estava fazendo esse bate-papo sempre de sexta-feira à noite, mas ontem não foi possível a gente fazer esse papo em função de uma gravação que eu tinha no mesmo horário. Então não foi possível, mas hoje a gente está aí de novo. Salve, salve a todos aí. Thiago Ferraz, Leandro, a Rafinha, a Jai, o Ed Will. Muito bom ter vocês por aqui mais uma vez. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está no meu coração já há aproximadamente 2 semanas. Por alguma razão, na semana passada, precisou fazer uma mudança aí, a gente falar um pouquinho sobre graça. Infelizmente não foi possível gravar, registrar aquela live. Na hora que eu saí do Instagram aqui, deu um pau violento no Instagram. E simplesmente o Instagram não salvou minha live sobre graça e eu não consegui compartilhar no YouTube para ficar fácil para vocês voltarem ali. Mas agora isso já espero que já esteja solucionado aí para a gente poder não ter o mesmo desafio dessa vez aí, tá? Eu espero que dessa vez a gente consiga gravar essa live e deixar ela disponível para que vocês possam ver mais tarde, mas não posso assegurar isso. Então, se você tiver disponibilidade e disposição, fica com a gente aqui durante essa live, pega seu caderninho aí, o lugar onde você costuma anotar. Hoje a gente vai ler alguns textos aqui, vai ser importante sobre o que a gente vai falar, que você tenha condições de anotar, mais do que nunca, tá? Porque tem bastante coisa especial pra gente compartilhar hoje. Eu queria, antes de mais nada, que a gente orasse para que eventualmente o Espírito possa mais uma vez confortar nosso coração, nos dar condições de repartir um pouquinho mais e também que Ele nos ministre, né? Que Ele ministre na nossa vida individualmente, Ele ministre ao nosso coração aquilo que Ele quer que a gente aprenda, que Ele traduza aos nossos corações aquilo que Ele quer que a gente aprenda. Eu costumo dizer que da mesma forma que o Espírito traduz as nossas orações para que Deus ouça de forma traduzida, né? Ele também traduz da parte de Deus as coisas para o seu coração, porque essa comunicação é um pouco complexa sem o Espírito Santo. Então o Espírito faz essa tradução tanto para lá quanto para cá, né? Então que ele ministre exatamente, pode ser que eu diga palavras aqui totalmente diferentes do que você vai entender, pode ser que você entenda completamente diferente do que eu tenho a te dizer aqui, mas se a gente está no mesmo espírito, a gente está entendendo que Deus está ministrando. Ele pode ser que a gente esteja aqui em 20, 30, 40 pessoas e de repente ele ministre para as 40 pessoas, ele ministre uma coisa diferente. E que bom, né? Que bom que é assim, porque daí a gente sabe que é tudo sobre ele, não sobre nós, né? Isso é o mais importante. Bom, então vamos lá. Paizinho, eu te agradeço, Abba, porque a gente tem a oportunidade aqui de, através da tecnologia, a gente poder compartilhar um pouquinho mais a respeito da sua palavra, a respeito do que você tem colocado na nossa vida. A gente consegue repartir essa bênção, repartir esse sal, esse sabor, repartir também tudo aquilo que o Senhor tem beneficiado, né? Usado para beneficiar a nossa vida, para que de alguma forma possa beneficiar outros corações também. Obrigado por esse tempo. Que seja você a ministrar agora e não eu, que seja o seu poder a manifestar sobre tudo, que seja a sua voz a dizer e não a minha, que você use apenas a mim, que você se aposse de mim, para que a gente possa então juntos, né, entregar essa palavra para os nossos amigos que estão presentes hoje aí, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, muito bom. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar hoje sobre uma parada que está no meu coração já há mais ou menos umas 2 semanas, como eu falei no começo. Alguns de vocês sabem, desde o dia 1º de abril, exatos 32 dias, ou 31 dias, sei lá, exatamente, a gente está em jejum, né? Um jejum para ouvir a voz de Deus, um jejum de tudo aquilo que nos distrai, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, a dizer coisas importantes a nosso respeito, a dizer coisas importantes para nós sobre como que a gente deve lidar com essa quarentena e também como que a gente deve lidar com o pós-quarentena, né? Porque a gente não sabe o que Deus preparou para depois que isso tudo passar, né?
a gente sabe que o mundo não vai ser o mesmo, com certeza não vai ser o mesmo, vai mudar muita coisa. Pode ser que muita coisa piore, pode ser que muita coisa melhore, mas biblicamente falando, a gente sabe que as coisas tendem a piorar um pouquinho mais cada vez, né? E, e nessa jornada de jejum e de buscar se livrar das coisas que nos distraem, eu queria contar para vocês qual que era exatamente o meu jejum. Qual que era, não, qual que é ainda, porque eu ainda estou nesse jejum, que era um jejum de não buscar em outras ferramentas, em outras formas, em outros métodos, não buscar nesses métodos a satisfação das minhas necessidades, nas minhas carências, das minhas, enfim, angústias, das minhas ansiedades. E isso é muito difícil, acho que é muito difícil para mim, assim. E aí fala pessoalmente, por quê? Porque buscar em Deus muitas vezes Deus é invisível, né? Deus é espírito. A gente tem que buscar Ele em espírito. E às vezes a gente está tão frustrado, tão magoado, tão cansado, tão carente de algumas coisas que a gente quer, cara, a gente quer buscar em outras coisas que materialmente, que se materializam mais rápido, né? No meu caso, buscar essa satisfação em controle, buscar essa satisfação nas séries que eu assisto, buscar satisfação em comida, buscar satisfação enfim, em coisas saborosas, buscar satisfação em alguma coisa que eu beba, buscar satisfação, enfim, nessas relações tóxicas, né? E tem sido muito bom, assim. Eu acho que eu escorreguei algumas vezes ao longo desses 32 dias, mas a grande maioria do tempo permaneci meio firme. E eu acho que nessa firmeza de propósito para encontrar somente nele a satisfação das minhas necessidades, das minhas carências, né, das minhas frustrações, ele me respondeu umas coisas bem interessantes. E são essas coisas que eu quero compartilhar com vocês aí. Dentro desse processo de jejum, eu andei estudando um pouco sobre Apocalipse e me chamou muito a atenção um texto de Apocalipse que são os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, que João conta uma cena que ele viu. João teve um sonho, uma visão, e ele viu umas coisas muito, muito loucas ali, né? Ele viu a sala do trono, onde Deus está. E é muito louco porque existem muitos elementos nessa visão dele, né? Ele vê 4 seres viventes, ele vê 7 espíritos, ele vê 24 anciãos, ele vê anjos e ele vê seres de toda a natureza. E essa visão, ela tem alguns detalhes muito especiais, assim, porque não somente todas as pessoas estão lá, mas a Trindade também está lá, né? Os 7 espíritos, que representam a completude do Espírito Santo, o Cordeiro também está lá, né? E o Deus, que é aquele que está sentado no trono central, né? O Deus Pai, ele também está lá. E nessa cena acontece um negócio muito louco, né? A gente não vai ler aqui com calma todo o texto, porque ele é meio longo, os textos. Seria até... não sei, talvez seja interessante a gente ler o texto. Deixa eu ver se ele é muito longo. O primeiro tem 11 versículos, o segundo tem 14. Não é tão longo. Eu vou ler o texto então, porque daí eu acho que conforta mais a gente sair de dentro da palavra aqui. Vocês poderiam correr atrás disso aí por conta de vocês, mas eu acho que vai valer a pena a gente ler aqui. Então João começa dizendo o seguinte: depois dessas coisas eu olhei e adiante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, dizia: suba para cá, e eu mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim eu estava vendo um trono no céu, e dele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Então aqui ele descreve até aqui que ele viu Deus Pai, né, sentado. Ele tinha aparência, né, quando ele diz aqui de jaspe e sardônio, né, uma aparência dessas pedras preciosas, né, acho que essa grandiosidade que está por trás. E aí ele vem e fala disso, né, de que tinha ali também os 24 anciãos. E ele disse: eles estavam vestidos de branco, na cabeça deles eles tinham coroas de ouro,
Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Aqui há uma longa explicação sobre isso, mas os 7 Espíritos de Deus está falando do Espírito Santo, né? São os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos tanto na frente quanto atrás. O primeiro se parecia com um leão, o segundo com um boi, o terceiro com o rosto de um homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite eles repetiam uma coisa. Até aqui eu queria só lembrar os elementos que ele está citando, né? Ele falou dos 24 anciãos, ele falou do Deus Pai, que também está aqui, falou dos 7 Espíritos, que seriam o Espírito Santo, né? A completude do Espírito Santo. E aí ele diz que dia e noite, esse aqui é um detalhe importante do nosso papo de hoje, dia e noite eles cantavam e eles repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E aí continua dizendo: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante dele que está sentado no trono e o adoram. Adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, o nosso Deus, és digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, porque criaste todas as coisas e pela tua vontade elas existem e foram criadas. Esse é o capítulo 4, né? Então uma cena bonita ali com vários elementos: os anciãos, os 4 seres viventes, o próprio Deus, os 7 espíritos e todo mundo num processo de adoração dia e noite, né? Muito importante esse detalhe do dia e noite para o que a gente vai falar hoje. Aí no capítulo 5: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro de forma de rolo, escrito a ambos os lados, selado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos, de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que eram as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico, de novo, eles cantando, dessa vez para o cordeiro, que apareceu na cena agora, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o seu sangue você comprou para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituísse reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e também cantavam. Aqui entrou 2 elementos novos, entraram mais 2. O primeiro elemento foi o cordeiro, certo? E o segundo elemento foram os anjos. Tipo, milhares e milhares, milhões e milhões de anjos. E aí, de novo, os anjos cantando: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Aí ele diz: Depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todos aqueles que há, dizendo: Aquele que está no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos se prostraram e adoraram. Cara, essa cena é muito louca para mim. E foi em cima dessa cena que o negócio pegou pesado, sabe? Por quê? Porque é o seguinte, existem várias interpretações para falar sobre o que seriam os 4 seres viventes. A interpretação que mais faz sentido para mim é que esses 4 seres viventes sejam os 4 elementos da Terra, né? O vento, a água, o fogo e a terra. Os 4 elementos principais aí. Eles adoram a Deus, né? Quando eles estão diante de Deus, eles se prostram, e as palavras deles são: Você é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, etc. Os 24 anciãos, que seriam... tem também várias teorias, mas a que mais se aproxima do que eu entendo como verdadeiro é que esses 24 anciãos são grandes homens da história que existiram antes de Jesus e que acordaram, foram ressuscitados entre a morte de Jesus e a ressurreição dele no domingo. Porque quando Jesus morre,
algumas pessoas elas ressuscitam naquele período que Jesus está que diz que ele desceu para mais profundeza da terra e depois subiu. Algumas pessoas ressuscitam e as escrituras dizem que eram santos que ressuscitavam. Eu acredito que esses 24 anciãos sejam esses caras que, além dos que já estavam lá, né, tipo Enoque, próprio Moisés, alguns outros que levantaram e foram ressuscitados nesse período entre a morte de Jesus e a ressurreição dele. As escrituras dizem que esses homens foram inclusive vistos, esses santos, entre aspas, eles foram vistos pela comunidade, ressurretos, né? E eles estão lá e, cara, eles adoram a Deus. Esses caras seriam, teoricamente, a representação de toda a humanidade, né? Os líderes de toda a humanidade representando a Deus ali, representando a humanidade diante de Deus. E aí depois eles veem os anjos, muitos anjos, milhares de anjos fazendo a mesma coisa. E aí por último vem todas as criaturas do céu, da terra, todas as pessoas, tudo que existe, tudo que vive, dando também glória a Ele. E por que eu estou falando sobre isso? Por que isso me chamou a atenção? Por que essa cena, a beleza dessa cena me chamou a atenção? Porque é o seguinte, diante da grandiosidade de quem Deus é, os elementos da terra se prostram. Diante da grandiosidade de Deus, se prostram também toda a liderança que representa a humanidade. Se prostra o Espírito Santo. Se prostra o Cordeiro. Se prostra os milhões e milhões e milhares de anjos. E se prostra qualquer tipo de bicho, de ser vivo, qualquer tipo de vida que existe na terra, debaixo da terra, no sol, na água. Cara, em todos os lugares eles se prostram. E quando eles se prostram, eles cantam dia e noite a mesma coisa. Que é aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes dizem amém e os anciãos se prostram para adorá-lo. Quando a gente encara Deus de frente e vê Ele nesse tamanho, eu acho que a gente perdeu um pouco disso. Eu acho que muitos de nós perderam isso. Essa noção, essa compreensão da grandeza de Deus, do quanto Deus é grande, sabe? A gente perdeu a noção de que aquele que é Deus é aquele que criou todas as coisas gigantescas que a gente conhece, o universo, o espaço, os planetas, as galáxias, o nosso planeta, né? Tudo que é macro, mas também tudo que é micro, as coisas mais singelas e invisíveis, como os vírus, as bactérias, as células, os prótons, os nêutrons, tudo isso, de alguma forma, foi criado por Deus. E a gente se esquece do tamanho que é isso. Do tamanho que é quem tem poder para tudo isso, sabe? E que é um simples comando da voz, todas essas coisas vêm à existência. Veja, nós estamos falando de alguém que quando disse haja luz no mundo, houve luz. Quando ele disse haja sol, pum, sol. Haja estrela, pum, estrela. Lua, lua. Quem é esse que tem esse poder de que com o comando da sua voz muda toda a circunstância? Traz à existência aquilo que não existia. Através do processo de criação, manifesta a sua graça de uma forma incomparável. Porque aquilo que não existia e passou a existir já é objeto de graça. Tudo aquilo que existia, que não existia e passou a existir. E aí esses caras, diante desse trono, não conseguem fazer nada a não ser se prostrar. Eu me lembro do dia que eu estava... Um dia que eu estava no Piauí, e nas noites, na verdade, choviam muito, né? E eu estava dormindo na rede. E teve uma noite em especial que trovejou demais, assim, mas trovejou muito. E relampeava, e os relâmpagos que batiam assim, deixavam tudo muito claro, parecia dia. O relâmpago deixava a noite tão clara como o dia. E eram muitos relâmpagos, então dava uma sensação que estava dia o tempo todo, por causa de vários relâmpagos que vinham. E os trovões e aquela coisa toda. Então, quando eu estava passando por tudo aquilo, dava uma mescla de sentimentos no meu coração, de saber que era Deus quem estava naturalmente produzindo tudo aquilo, porque era da natureza e tal, mas ao mesmo tempo o gigantismo daquilo, sabendo que um pequenino raio, o menor de todos eles, se ele viesse sobre mim, eu seria consumido, eu morreria queimado.
que aquele trovão, se fosse um pouquinho mais forte do que aqueles que eu havia ouvido, eu talvez não seria nem capaz de ouvir, meus ouvidos estourariam. E aí eu paro para pensar no tamanho desse Deus, entendeu? E aí quando eu vejo o tamanho dele, quando eu vejo a grandiosidade dele, eu não tenho outra reação a não ser não me curvar, sabe? O problema da gente, de que muitas vezes a gente não consegue essa relação, é porque a gente se esqueceu do tamanho que ele é, sabe? Cara, para pra pensar. Os 4 elementos da Terra se curvam para ele. Você é mais forte do que o elemento fogo? Mais forte do que o elemento ar? Mais forte do que o elemento terra? Mais forte do que qualquer um elemento? Você é mais honrado do que qualquer dos 24 anciãos que representam a humanidade? Você é mais honrado do que os 7 espíritos? Mais honrado que o Cordeiro? Mais honrado do que os milhares e milhões de anjos juntos? Ou de que toda a criação junta? Você é mais honrado do que isso? Não é, cara. Sabe por quê? Porque esses caras viram a Deus. E quando eles viram a Deus, eles se prostraram. Eles não tiveram outra reação. Então, muita da nossa dificuldade de entrar numa dimensão de relacionamento com Deus, essa conexão com Deus, é porque a gente não conhece. A gente se esqueceu a grandeza desse Deus. Um Deus que, pelo poder da voz, faz surgir coisas que não existiam. Pensa num Deus que criou todas essas coisas. Criou o céu, criou a terra, criou o átomo. Esse mesmo Deus abriu um canal de comunicação para você com ele. Em Jesus. Ele abriu um canal de comunicação. E nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, cara, eu acho isso extremamente importante. Eu acho essa palavra extremamente importante. Porque existem 3 reações ali. Quando você reconhece a grandeza de Deus, 3 reações são simultâneas. 3 reações, pelo menos, são simultâneas. A primeira delas é que você cai de joelhos e adora. E eu fico pensando na grandiosidade, da generosidade de Deus e o amor dele pelo nosso livre-arbítrio, porque a gente ainda pode escolher dizer, não quero me curvar. E permanecer vivo por mais algum tempo. Mas de quem que nós estamos falando? Muitos de nós nos curvamos para grandes políticos, grandes heróis da história. Muitos de nós se curvam para artistas. Muitos de nós se curvam para mulheres lindas e para homens lindos, bem-sucedidos. Muitos de nós nos curvamos por coisas tão pequenas. Por que será? Porque a gente não viu, ou porque a gente se esqueceu do tamanho que é aquele que é adorado por tudo aquilo que existe. Cara, o amor dele é tão grande. E você sabe o que é mais louco, o que é mais incrível? Que tudo aquilo que levam eles a adorar e a cantar, eles não dizem assim, você é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque você é poderoso. Ou seja, não é uma prostração por medo, sabe? Não é uma entrega por insegurança. Como, por exemplo, muitas das dinastias que existiram lá atrás, muitos dos tipos de governo, que por medo eu me prostrava diante de um rei, por medo eu me prostrava diante de um faraó, por medo eu me prostrava... Não, nenhum deles está com medo nessa cena, cara. E tudo que eles dizem é que a honra e a glória seja levada a eles por causa do sacrifício, por causa do quanto eles foram capazes de amar, meu. Por causa da bondade de Deus. É a bondade que manifesta de forma significativa, que é tão grande, tão significativa, não é sobre o poder dele, é sobre a bondade dele. É reconhecer essa bondade de maneira profunda. Reconhecer essa bondade no fato de eu não ter sido contaminado com esse vírus, no fato de eu estar vivo e respirando até agora. É conhecer essa bondade na beleza de um céu pintado, na beleza de uma flor, na beleza do cheiro do mel que eu como na minha casa, do pão que eu como. Reconhecer em todas essas coisas que a bondade dele está ali. E quando a gente entende essa bondade tão grande, tão significativa, o nosso papel é só se dobrar, cara. Sabe? As 3 reações, a primeira delas é adorar. Diante dessa bondade gigantesca, eu não consigo fazer outra coisa, eu só caio de joelhos, cara. E eu não caio de joelhos por medo. Eu não tenho medo dele. Eu não tenho medo do trovão e do relâmpago
Eu só tenho a consciência que um mero relâmpago poderia tirar a minha vida. Um mero trovão poderia me deixar surdo, cara. Ou talvez impactar as minhas emoções de um jeito que eu nunca mais seria o mesmo. Talvez eu ficaria traumatizado definitivamente. Mas esses caras, quando olham para o trono, os 4 elementos, os 24 anciões, os 7 espíritos, o cordeiro, tudo, eles só lembram da bondade, mano, de Deus. Sabe? Só se lembram dessa bondade, só se lembram do quanto Deus é bom. Cara, você tem noção do quanto Deus é bom, irmão? Por que com tanta complexidade que existe aí dentro do seu corpo, por que ainda não deu um curto-circuito e você não bateu as botas, meu? Com tantos elementos que, se mudar um pouquinho da sua pressão arterial, se mudar um pouquinho da sua diabetes, se mudar um pouquinho, se mudar alguma coisa, se der um bug em uma veinha da sua mente, do seu cérebro, e isso estourar, você tem um aneurisma, você morre, cara. E você não tá vendo nada do que tá acontecendo aqui dentro, sabe? Você não tá vendo nada do que tá acontecendo na sua circulação, nos seus órgãos. Você não tá vendo absolutamente nada, mas você continua vivendo, cara. Isso é graça, isso é bondade. E é essa bondade que, diante dessa bondade, não tem outra coisa a fazer a não ser, primeiro, se prostrar e adorar esse Deus, cara. Ao ponto que os caras ficam dia e noite. Cara, desculpa, eu preciso te levar a essa reflexão. Dia e noite. Você já parou pra pensar 24 horas por dia, 7 dias por semana, dia e noite, ininterruptamente, esses caras estão adorando a Deus, velho. Ininterruptamente. Sabe por quê? Não é porque eles têm medo. É porque eles reconheceram a bondade, mano. E sabe o que é mais sinistro? É porque aqueles que não viram essa bondade de Deus é porque eles ainda têm escamas nos olhos. E por que tem escamas nos olhos? Porque talvez, fora do momento ideal, fora do momento correto, se eles vissem a bondade de Deus, eles não dariam conta. Assim como aconteceu com Moisés e Deus, quando Moisés disse, Deus, eu quero ver sua glória. Aí ele diz, eu vou ter que passar de costa, porque se eu passar de frente, você morre. Tamanha a minha bondade. E ele diz, eu vou passar de costa para você ver minha bondade. Mas se você ver minha bondade de frente, você morre, você não dá conta. Não é porque eu sou poderoso demais, é porque a minha bondade é constrangedora demais. Ela é grande demais. E quando você reconhece essa bondade, você vê a sua distância, a sua bondade em relação à bondade dele tão distante, absurdamente distante, que você cai morto. Não é por opressão e medo de um Deus punitivo, mas é pelo tamanho da bondade, cara. É pelo tamanho da bondade desse Deus. A primeira reação, eu caio de joelhos. Sabe aquele negócio de Jesus deitado no barco, ele tá dormindo no barco, e aí começa a tempestade violenta. Imagina, cara, que os barcos da época não são os barcos de hoje. Imagina aquele barco no meio de uma tempestade, aquele negócio subindo e descendo, vai e onda pra baixo, onda pra cima. Cara, já dá um medo, um mero balançarzinho da água. Imagina aquela água subindo e descendo, aquelas ondas gigantescas, os discípulos desesperados e Jesus dormindo. Aí depois, quando ele acorda, ele simplesmente dá um comando. Ele dá um comando pra essa turma toda, dizendo o seguinte, olha, tempestade, para aí. E a tempestade tá comendo solta, chuva, não sei o que, mar balançando. Cara, na hora se acalma. Ao comando dessa voz, os elementos se prostram. Ele é muito grande, cara. Pela bondade dele. E aí vem o segundo elemento, que é a obediência. Quando a gente está diante de um Deus desse tamanho e ele dá um comando e você está acordado, você está com o rosto descoberto, você está sem escama nos olhos, você viu a grandeza de Deus, você olhou para ele agora como ele verdadeiramente é, quando ele dá um comando, inevitavelmente você obedece. A gente vive uma geração onde as pessoas reclamam um pouco de obedecer. Ninguém gosta de obedecer, sabe? Porque acha que a sua liberdade está um pouco corrompida. Você precisa provar que você é livre ao desobedecer alguém. Como se obedecer não fosse uma das formas de manifestar também a sua liberdade. Eu sou livre também para obedecer.
E aí, esse comando ele é tão poderoso, porque você está vendo de onde vem o comando. Assim como a tempestade estava vendo de onde vem o comando. Quando Jesus manda parar, a tempestade para. E o mar se acalma. Então, obediência não é uma questão de liberdade, meu. Obediência é uma questão de reconhecer o tamanho daquele que deu a ordem. E não o tamanho dele, porque ele pode me matar, porque ele pode me mandar pro fogo do inferno. Não, meu, é o tamanho dele pela bondade, entendeu? A bondade dele é tão grande que não tem como você não obedecê-lo. A bondade é tão gigantesca que não tem como você não obedecer, cara. Eu conheço muitas pessoas que vivem um desafio grande com a religião, muitas vezes dizendo assim, cara, eu vou à igreja ainda por causa dos meus pais, porque meus pais não entenderiam se eu saísse da igreja. Dentro de mim eu já saí da igreja, mas eu ainda frequento a igreja porque meus pais, é importante para eles, sabe? Cara, por que você responde ao comando do seu pai e da sua mãe para ir à igreja? Porque você os ama, meu, e vocês sabem que eles são bons. E porque eles são bons com você, você quer fazer aquilo que eles querem que você faça. Isso também é ser livre, cara. Sabe? Isso vale para muitos de nós. O que nós estamos falando aqui é que é para reconhecer essa grandeza de Deus, esse tamanho de Deus. Sabe? Diante disso, a minha primeira postura é cair de joelhos e adorar, mas a segunda é obedecer qualquer comando, absolutamente qualquer comando, mesmo que o comando fosse mais ridículo e impensável possível, eu aceitaria. Eu nem questionaria. Porque eu estou diante de alguém que é extrema bondade, é tanta bondade. A bondade de Deus vai crescendo, crescendo, crescendo. De repente, de tanto que cresceu a bondade, saiu o sol da bondade de Deus. Quanto mais cresce a bondade de Deus, mais coisas são criadas. O que é criado por Deus é fruto da sua bondade. É a bondade dele que formou a gente do pó da terra. E quando ele sopra, aquele sopro, não é o vento poderoso que sai da boca de Deus que fez a gente viver. É a bondade materializada no ar que saiu daquela boca para minha boca. E quando essa bondade entrou dentro de mim, não tinha como tudo aquilo que foi feito dentro de mim não viver. Porque conforme a bondade dele é tão grande que quando ela é expressa numa determinada quantidade, a vida aparece. A vida brota. Bondade. Que é essa bondade, cara? Muitos de vocês conhecem aquele perfil do Instagram, né? Razões para acreditar. Cara, aquilo ali, pra mim, é uma das maiores referências de bondade de Deus no mundo. Eu costumo dizer aqui, eu brinco com alguns, colocando assim, né? Enquanto isso no reino de Deus, e aquele cara fez uma coisa parecida, razões para acreditar. É mais ou menos isso. E quando a gente vê aquilo, cara, aquilo mexe com o nosso interno, a gente se emociona, a gente chora, a gente fala, cara, eu não consigo, que negócio legal, cara, que coisa boa, que esperança. Porque é a bondade. E quando a gente vê a bondade, a gente se prostra, cara. Porque o mundo é mau, entendeu? Tudo que a gente vê é mal de ponta a ponta. Mas quando a gente vê alguma coisa boa, cara, isso gera vida, renova nossas esperanças. Muda a nossa respiração, a batida do nosso coração. Então a segunda reação é meramente obedecer, sabe? Então obedeça aos comandos de Deus. Não é porque ele é Deus e manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não, mano. É porque ele é muito bom. E eu não tenho como fazer nada diferente do que a bondade dele pede pra mim, sabe, cara? Aí você vê, a terceira reação é a honra. Diante disso tudo, né, eles dizem, a você seja toda a honra, toda a glória, que significa toda a bondade, todo o poder para todo sempre, toda a honra. Sabe o que é honra, meu irmão? Muita gente entende errado quando diz lá, honra seu pai e sua mãe. O que é honrar o seu pai e sua mãe? Honrar nada mais é do que valorizar o legado que foi deixado. É valorizar que tudo aquilo que foi entregue na sua vida por eles, sejam coisas que você classifica como ruins ou como boas, elas fizeram quem você é. Isso é honrar o pai e a mãe. É honrar sabendo que eu vim à existência através deles. E bem ou mal,
com as minhas péssimas experiências com eles, ou com as minhas ótimas experiências com eles, foi formado quem eu sou. E não havia um dia sequer da minha existência que não tinha sido previsto por Deus antes. Porque as Escrituras dizem em Salmo 139 que antes de qualquer dos nossos dias existir, Ele já tinha escrito todos eles no diário dele. Eu sabia de todas essas coisas. Então a terceira reação é honrar. Honrar é valorizar esse legado. Valorizar o legado. É transferir ao máximo que eu puder essa bondade. De forma que, quando eu vi essa bondade, ela foi tão grande, que agora a melhor forma de honrar, de valorizar esse legado, é transferir tudo de bondade que eu puder, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com toda a minha capacidade. É honrar. Honrar esse Deus com a mesma bondade, dizendo, eu entendi que a razão da existência é a bondade. Então, ao honrar, viver em bondade, é uma reação natural, tal qual é quando Jesus diz, cala-te, tempestade, e a tempestade se acalma. Honrar é um mero gesto, é uma mera reação de quem viu a bondade. Nos meus momentos, como eu comecei dizendo para vocês aqui, no meu jejum, eu estava tentando buscar a Deus para suprir todas as minhas carências, minhas frustrações, minhas necessidades, minhas inseguranças, meus vícios. Ao invés de buscar em vícios e outras coisas, eu queria buscar nele a solução. Eu falei, Deus, no meu jejum, eu não quero me distrair, eu quero olhar para você e eu quero ter em você, só em você, a solução de todas essas coisas. Porque se você disse que dá a solução para tudo, eu quero experimentar na minha vida. Eu não quero buscar em outras coisas. E aí ele me mostrou essa dimensão da bondade dele, do porquê todos os seres se prostram diante dele. Eu quero te convidar, meu irmão. Você sabe o que você busca quando você está carente. Você sabe quais aplicativos você acessa, quais sites você acessa, você sabe quais produtos você consome, você sabe quais pessoas você manipula, quais pessoas você usa. Eu quero dizer para você, meu irmão, isso tudo só vai multiplicar a maldade que está aí dentro. Mas quando você buscar esse Deus e diante dele você pedir para que ele tire as escamas dos seus olhos, para que você veja o tamanho da bondade dele, e que ao perceber que ele é tão bom, mas tão bom, que os 4 elementos da terra se prostram diante dele, os 24 anciãos se prostram diante dele, milhões e milhões de anjos se prostram diante dele, e toda a criação na terra, do bicho que está debaixo da terra, bicho que está no mar, bicho que está no céu, onde for, gente, qualquer pessoa não tem como não se prostrar. Por que as pessoas não estão prostradas hoje? É simplesmente pela misericórdia de Deus, pela bondade dele, de não deixar esses caras verem. Porque o dia que essas pessoas verem, elas mudarão completamente de vida. Porque a adoração será a primeira reação, a obediência será a segunda reação e a honra será a terceira reação. E a nossa reação será apenas uma resposta diante de toda essa bondade. Que bondade é essa? Eu queria que você pensasse, porque é difícil às vezes explicar uma verdade espiritual tão profunda, mas eu queria que você imaginasse que dentro de você está crescendo agora uma bondade, isso está aumentando. Imagina que dentro de você tem uma faísquinha de uma cor especial, com uma cor nunca vista. E essa cor vai aumentando cada dia mais, aumentando, ela vai ficando tão grande, tão grande. E no dia que ela alcança um determinado tamanho, ela é materializada numa flor. E aí uma flor de repente passa a existir. Ela vem à existência por causa de crescer a bondade dentro de você. De tão grande, cresceu que essa bondade gerou um poder tão significativo que se manifestou numa flor. Você imagina se isso fosse possível? É possível, cara. Porque é nesse crescimento da bondade de Deus, é nesse alastrar da bondade de Deus, é nessa manifestação incontida da bondade de Deus, através da beleza das coisas, através da essência das coisas, através da sua capacidade de morrer para si próprio, de ser um Deus que perde a vida.
em favor dos seus. Meu Deus, que bondade é essa, cara? Em nome de Jesus, a minha oração hoje para você é para que as escamas dos seus olhos caiam. Para que você veja essa bondade, meu irmão. Às vezes a gente tem tantos métodos para explicar as coisas. Sabe, o discipulado, a identidade, a graça, e explica aqui, explica ali, e texto para lá, e texto para cá. Cara, quando só basta abrir os olhos. Por isso que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e quem tem olhos para ver, que veja. É só quem tem olhos para ouvir e ouvidos para ouvir. É só para quem os olhos foram abertos e os ouvidos foram destapados. Mas em nome de Jesus, meu irmão, você pode buscar a satisfação das suas carências, das suas necessidades, das suas frustrações. Você pode buscar isso nesse Deus, na sala do trono. Eu acompanho, tem uma música do Isaías Saad, eu nem sei se a tradução inicial é dele, mas essa música original é em inglês, ele fez uma tradução, ou alguém fez uma tradução, que eu não sei exatamente quem que é. Aqui no Fala, se eu não me engano, onde eu tô vendo no site aqui, onde eu tô vendo não fala, mas é uma música que chama 100 bilhões. 100 bilhões. Ou Eu Também. Né? Eu Também ou 100 milhões, 100 bilhões, não sei. É muito provável que alguns de vocês conheçam essa música. Mas, cara, eu quero ler ela aqui com você agora, pra gente encontrar junto essa mesma coisa. Quem fez essa música entendeu muito do que nós estamos falando aqui. Olha só, que louco. O nome da música é Eu Também, Isaías Saad, depois você procura aí, é muito boa. Ou 100 bilhões. Diz assim, desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir, em meio às trevas, a sua voz se escutou e no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas, brilhos das planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também. Posso ver o teu coração na criação, ó a bondade. Posso ver o seu coração na criação. Cada estrela, um sinal do seu perdão. E se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abre a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência, o som da sua voz seguirão. E ao teu falar, as 100 bilhões de seres, vidas das, se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também. Vejo o teu amor em todo o teu falar. Cada céu pintado, um quadro a se criar. E se a criação te segue, eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe para te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a ti clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes eu vou cantar. O Deus que salva em meio à minha dor, vieste para me resgatar ali no Calvário, em escuridão, morreste para a vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de estrelas bilhões de falhas, deixam de existir, oh Deus. Onde deste tua vida, eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo o teu amor em toda a criação, cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar, cada filho que morreste para salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só para trás. Que bondade é essa, cara? Entende? Diante dessa bondade, o que você pode fazer? Você só reage com adoração, sabe, cara? Com obediência e com honra.
Porque é bondade demais, cara. A gente não consegue se conter diante dessa bondade, cara. Se a gente pudesse, Moisés com toda a sua o seu valor diante de Deus não podia ver Deus de frente, mano. Porque era bondade demais para ele suportar, entende? Do que nós estamos falando, cara? E ao final é muito louco, porque essa parte é muito forte. Ele diz, cara, cada filho que você morreu para salvar, se por eles deste a vida, eu também. É honra, entendeu? Se ele deu a vida, a forma de eu honrá-lo é dar a minha vida pelos outros, cara. É não pensar só em mim, enquanto tá muita gente se ferrando nessa quarentena, gente precisando sair da solidão, gente precisando de orientação, gente precisando de um cuidado, às vezes de gente precisando de um bolo de cenoura com chocolate, para experimentar a bondade de Deus em algum momento. É muito poder na bondade de Deus, cara. E acho que o que falta para nós é isso. Falta cair as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa ver o tamanho da bondade de Deus, cara. Porque é só diante dessa bondade que a gente se curva. É só essa bondade que nos livra dos nossos vícios, dos nossos ídolos. É só essa bondade que nos faz dobrar a nossa rebeldia. É só a bondade de Deus que faz a gente se dobrar do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa soberba, da nossa prostituição. É tudo sobre a bondade, queridos. É tudo sobre a bondade de Deus. Eu devia ter preparado uns papéis aqui pra me limpar, porque o negócio foi tenso aqui, meu Deus. Mas eu não vou sair daqui, vou ficar sujo, mas vou falar com vocês sujo. Em nome de Jesus. Meu irmão, quarentena é um período muito difícil. Para nós todos, para mim também. Ficar em casa, respeitar isso em favor dos nossos irmãos. Esse sacrifício de não ver ninguém, para não correr o risco de ser uma arma na mão desse vírus e transferir esse vírus para outra pessoa, sabe? A gente sofre, cara, com a ausência. Eu falo de mim, eu sou uma pessoa, quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu valorizo a presença física, o quanto eu valorizo o toque, o abraço, o beijo, o quanto é importante para mim tudo isso, e tem sido muito difícil viver sem isso aqui, distante dos meus amigos, das pessoas com quem eu aconselho, etc. Mas eu tenho feito uma escolha de clamar por ele e observá-lo. Todas as vezes que eu tô carente, todas as vezes que eu tô frustrado, todas as vezes que eu tô precisando me sentir amado ou me sentir alguém de valor, eu tenho buscado nele, e ao buscar nele e enxergá-lo desse jeito, assim como os 4 seres viventes, né, os 4 elementos da terra, os 24 anciões, os 7 espíritos, o cordeiro, os anjos, todos eles, e toda a criatura que existe, todos eles se prostraram diante desse Deus para dizer que ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda sabedoria. Eu quero que meus olhos sejam abertos todas as vezes que eu tiver carente. Eu faço dessa minha oração por você, meu irmão. Que ao estar faltando alguma coisa em você nesse período, que você não recorra à maldade, sabe? Que você não recorra a recursos que não vão resolver o seu problema, vão trazer mais frustração. Certa vez eu ouvi a história de um cara, de um músico, que disse que um dia ele fez uma música incrível e fez um sucesso mundial. A música, e um dia ele fez uma oração a Deus dizendo o seguinte: Deus, eu não acho justo que só você receba a glória por essa música. Fui eu que fiz. Por que só você precisa receber essa glória? E aí ele disse que em oração Deus respondeu para ele assim: só eu posso receber essa glória porque só eu sei lidar com ela. Só eu sei lidar com essa glória. Só eu sei sentar no trono do teu coração. Só eu sei fazer isso sem me corromper. Sua esposa, seu namorado, seu marido, seu filho, se eles sentarem no trono do seu coração, eles não vão dar conta de você. Mas eu sou todo bondade. Eu dou conta de você.
Eu dou conta de qualquer carência sua. E sabe, eu não vou te suprir por um dia ou por uma hora. Eu não vou te suprir por um orgasmo ou por uma chapada. Eu não vou te suprir por um beijo na boca ou por um elogio na internet, um curtir nas minhas fotos. Eu vou te suprir pela minha bondade. E quando essa minha bondade crescer em você, e você experimentar essa bondade, entregar a minha bondade na vida uns dos outros, você vai entender quem eu sou. Eu sou todo bondade. Meu irmão, em nome de Jesus, que as escamas dos seus olhos caiam hoje. Que essa seja a sua oração. Para que você veja Deus nessa tremenda bondade, que você o contemple, sabe? Que você possa abrir os olhos e ver o tamanho que Ele é. Eu acho que muito se ficou incompreendido nesse mundo, por ateus e agnósticos principalmente, porque o Deus que foi apresentado para eles foi o Deus da religião. E o Deus da religião não é todo bondade. O Deus da religião comercializa. O Deus da religião faz trocas. O Deus da religião é um Deus carente. É um Deus sentado no trono, avaliando as coisas que você faz de certo e errado. É um contador calculando créditos e débitos. Mas esse não é o Deus pelo qual se prostram os 4 elementos da terra. Não é o Deus pelo qual se prostra o Espírito Santo na sua completude, o Cordeiro, os 24 anciãos, os bilhões de anjos, que eu não sei quantos são, e nem todos os seres que vivem na terra, no céu, no mar. Não é para esse Deus da religião que eles se prostram. Eles se prostram para o Deus que é todo bondade. Para o Deus que é todo bondade. É esse Deus que faz você nascer de novo, meu irmão. Termina esse dia hoje. Põe essa música para você ouvir. Para lembrar dessa palavra hoje, durante essa tarde. Eu também. 100 bilhões. Isaías Saad. Põe essa música aí e medita mais nessa palavra, meu irmão. Eu espero que você tenha compreendido a palavra que eu vim trazer hoje. Capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Toda a adoração e toda a glória e toda a honra àquele que é o único digno, não pelo poder que tem, embora tenha muito poder, mas é digno por toda a bondade. Que ao contemplar essa bondade possa ser traduzida em você, expressa através de você e apesar de você. E ao viver em bondade, você possa glorificar a Deus por dizer: caraca, eu vi o que é. Eu vi o que é a bondade de Deus. Eu vi a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês, meu irmão. Um excelente sábado. Que a paz de Deus seja aquilo que discerne o coração de vocês. Que essa seja a régua que define as decisões de vocês. E que em nome de Jesus, nada, absolutamente nada, possa continuar cegando cada um de nós aqui de ver o quanto Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado a todos. Eu não consegui acompanhar muito dos comentários aqui, mas eu sei que vocês contribuíram em muitas coisas aí. Que Deus abençoe todos vocês. Vou tentar deixar disponível, tomara que não dê pau no Instagram hoje de novo, para ver se a gente deixa disponível a live aqui, caso quem não tenha assistido por completo consiga voltar e assistir. Em nome de Jesus, é para honra e glória dele mais uma vez. Um beijo para vocês. Que a paz de Deus seja com vocês mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.